Opa pessoal, tudo bom? Pra quem não sabe, eu me chamo Antônio Lucas e eu vim trazer um vídeo, eita, já trazendo aqui spoiler desse projeto. Trazer um vídeo aqui apresentando mais um projeto do meu GitHub. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu GitHub, é o portfólio onde eu boto alguns dos códigos que eu fiz. E no projeto de hoje, nós vamos trazer um projeto parecido com aquele jogo do dinossauro, quando acaba a internet. Não sei se vocês conhecem o joguinho, ó. Joguinho. Acho que todo mundo já jogou quando acaba a internet. Do dinossauro. Ó, pronto, esse joguinho aqui. Ó, você vai jogando com o dinossauro, você vai pulando. Se você bate em cacto, você morre. Dá um game over. Aí você clica na tela de game over e ele começa de novo. Pronto. Esse é o joguinho do dinossauro. Eu fiz um jogo no mesmo estilo, com a mesma estrutura, só que, olha só, quem viu o começo do vídeo já tem uma ideia, do Super Mario. Nintendo, por favor, não me processe. Isso aqui é só um projeto do portfólio, tá? Esse jogo aqui vai ser que nem o jogo do dinossauro, só que no lugar do dinossauro nós vamos ter, olha só quem adivinha, o Mario. O mascote de jogos que todo mundo ama. E no lugar daqueles cactos em que se o dinossauro bater ele morre, vai aparecer um pipe, um cano, em que se o Mario bater, ele acaba desvivendo. Temos aqui o mesmo projeto do jogo que eu fiz, só que para celular, ó, versão para smartphones do projeto do mesmo nome. Por que eu fiz para celular? Porque eu não usei o responsivo. Porque, digamos que eu ia ter que mexer com toda a estrutura do código. Porque a lógica que eu usei é, a partir do momento que a imagem estiver na mesma sprite, na mesma posição que o pai, que no caso o Cano, estiver na mesma posição que o meu boneco do jogo, do Mario, no mesmo momento que ele estiver na mesma posição e o Mario não tiver pulado, ele vai falecer. É essa a lógica do jogo. Então, vai dar game over. Então, quando eu diminuo o tamanho da tela, apesar do tamanho da tela diminuir, a posição que o cano tem que estar para chocar com o Mario não muda. Então, mesmo que o Mario passe o cano, com uma tela menor, o Mario acaba morrendo da mesma forma. Porque o cano, ele chega naquela posição que o Mario tá, e mesmo o Mario não estando mais nela, o Mario acaba falecendo. Vou mostrar mais a lógica, estou acabando entregando muito do código, mas eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o projeto. Temos aqui a pasta Mario Jump, onde está todas as outras pastas. Olha aqui, ó, 50% praticamente usando apenas JavaScript. A linguagem, por sinal, mais usada da área de programação é a linguagem JavaScript. Dentro da pasta Mario Jump, que é o nome do nosso projeto, temos duas pastas, a pasta CRC e o índice HTML, que é onde vai estar, né, a linguagem de marcação, quer dizer o que é botão, o que é texto, o que é título, é para isso que serve, né, a linguagem HTML. Dentro da pasta SRC vai estar todas as outras pastas, a pasta CSS, onde vai estar todos os meus arquivos CSS, olha aqui, Reset CSS, onde vai o CSS, por sinal, para quem não sabe, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque isso é bem básico, eu quero só apresentar o meu projeto, mas o CSS é a parte de estilização. O Reset CSS é um arquivo que eu criei para resetar as configurações de estilização inicial aqui, ó, deixando a margem dos objetos em 0, o parent em 0 e o box size em border box. Vai ser necessário para deixar aqui, ó. E a estilização, a parte da estilização não vai ser nenhuma estilização inicial, e sim toda a parte do Style CSS, essa aqui, ó, Style CSS. Embora eu tenha criado um responsivo, como eu disse, o jogo não roda em celular. Você vai ter que jogar ele no computador, tá bom? Temos, além disso, a pasta JavaScript, que é a parte de script, eu vou falar mais dela depois. A pasta JavaScript, no caso, tem o arquivo de script, ó, script.js. E temos aqui a pasta img, onde vai estar todas as imagens. O background, que vai ser o meu chão. O chão vai ser o background, eu vou explicar depois o porquê eu tomei essa decisão. Criei um sticker de game over, que vai ser quando o Mario chocar com o pipe, vai aparecer aqui, ó, essa tela de game over, do fantasma do Mario saindo. Eu achei essa imagem muito legal, muito cartoon. Um GIF do Boo. Para quem não sabe, quando você faz um certo nível de pontuação no jogo do dinossauro, aparece um pássaro voando. E se você bater nesse pássaro também dá game over. Não apareceu naquela demonstração que eu fiz, porque eu não fiz uma pontuação muito grande, né? Mas se eu fizesse uma pontuação muito grande, aparece um passarinho. Como em Mario nós temos esse Boo aqui, eu achei que seria melhor um GIF dele se movendo. Eu botei um GIF para representar a animação de que ele está voando. Usei a mesma lógica de um GIF para o Mario. Esse Mario eu optei por um design mais cartoon, porque eu sempre quis ver um jogo 2D do Mario no estilo mais cartoon, que no Cuphead, um estilo mais realmente totalmente desenhado. Eu gostei muito por eles terem optado no Mario Wonder por um design
pro lado mais cartoon, diferente do New Super Mario Bros. Wii, que é mais 3Dzão. Mas realmente eu gostei aqui da ideia de fazer um Mario Cartoon. Eu ainda gostaria de ver um jogo mais assim desse estilo. Temos aqui a tela de Game Over do Mario. Eu tive que fazer uma linguagem para inverter, para ele estar na mesma posição, ó, porque um tá olhando para frente, um tá olhando, no caso, para a direita, esse aqui, e esse aqui tá olhando para a esquerda. Então eu tive que inverter o eixo, a posição dele, tive que rotacionar essa imagem, porque tá estranha. Mas quando o Mario morre, troca a imagem dele morto para essa aqui. Temos ainda por cima uma imagem do Pipe, que vai ser o obstáculo. Esse Mario WebP aqui, eu não sei como excluir. E o restart vai ser, quando der o Game Over, vai aparecer essa imagem aqui. E do lado dessa imagem vai aparecer esse símbolo que quem joga Mario sabe que esse é o símbolo no Super Nintendo do One Up, da vidinha. E toda vez que você clica nele, você tem uma vida extra, né? Então, basicamente, quando aparece o botão de restart, você clica nesse botão, vai estar escrito ainda por cima embaixo, restart. E aí você clica no botão de restart, e aí a página reinicia e você volta a jogar o jogo. Bom, é isso. Vou mostrar mais do CSS e do JavaScript depois. Vamos antes mostrar a lógica que eu usei logo no princípio em HTML. Cadê aqui, ó? Index HTML. Pronto, aqui. Começa aqui com a linguagem HTML padrão. Você clica em exclamação e aperta Enter no seu VS Code, que está por sinal até aqui, ó, o meu VS Code. Você clica nele e já vai aparecer toda essa documentação aqui. O título vai começar com um título padrão mesmo, você depois altera. Vai ter o head, toda a tag head, a tag que é a parte da inteligência, a tag do corpo que vai estar vazia e vai fechar a tag HTML. Essa é a linguagem inicial. A única alteração que eu fiz é que eu mudei da linguagem inglês, que vem de padrão por inglês, para PTBR, né, já que eu sou brasileiro. É só botar PT em minúsculo, traço, BR maiúsculo, no caso, BR maiúsculo. Só o PT minúsculo, tá? Se não tiver dando para ver direito aqui, porque não dá para dar. Ah, tá para dar, pronto, aqui. Agora, isso aqui, inicialmente, começa, né? Você clica exclamação no VS Code e aperta o Enter e vai começar toda a estrutura de uma página em branco. Depois você vai acrescentando coisas nesta página. Eu comecei acrescentando uns links para linkar o arquivo HTML com todos esses arquivos que eu mencionei. E criei aqui, ó, o link para o reset CSS, para resetar, o style CSS e o responsive CSS. Depois disso, eu fiz um link com o Google Fonte para quê? Para alterar a fonte do texto. Para não ficar com a fonte meio genérica, aquela fonte que vem lá de início quando você digita. Pronto. Se você quiser usar outros tipos de fonte, você vai na página do Google Fontes. E aí, quando você escolher uma certa fonte, você vai pegar o link dessa fonte. Você vai, usa uma tag link e bota a link dessa fonte aqui, ó, na href. Tá bom? href. E o link que eu usei foi esse, PlayStart 2P, que é o mesmo link que eu usei, por sinal, a mesma fonte que eu usei no projeto do Berserk, que é uma fonte mais pixelizada, passa um negócio mais retrô. Eu gosto muito dessa fonte, então eu recomendo, para quem quiser. Recomendo, por sinal, também que veja, pois eu tenho um vídeo falando do projeto do Berserk, caso vocês não conheçam, foi o segundo vídeo que eu gravei. E é isso. Depois disso eu fiz um script, um link pro script. A boa prática seria botar no final, antes de fechar a tag body, não na tag head, tá? Porque para você fazer o script da imagem quando a imagem já tivesse sido toda feita, evitar bugs. Mas como esse projeto vai ser usado principalmente, a parte visual vai ser feita principalmente no CSS, eu não vi problema em usar aqui, tá bom? Eu ainda recomendo que você coloque aqui, mas neste código aqui, em específico, para mim não foi um problema. Não representou problema nenhum, a página funcionou perfeitamente bem, até porque é uma página muito simples e pequena, tá? O título eu mudei para Mario Jump, que vai estar aqui. Quando você clicar, vai estar aqui. Não vai dar para ver o título porque tá com muita página aqui. Mas do lado desse ícone aqui tem um título, e o título aqui da página que eu fiz vai ser Mario Jump. Depois disso eu criei um body. No body eu criei o background, um div da classe background, que vai ser todo o background, né, o chão que eu falei do jogo. E criei uma game board. O que é que vai ser essa div da classe game board? Eu vou criar um background, que vai ser o chão, tá bom? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas digamos que... Aqui, ó. A tela toda vai ser o background, tá? E na parte de cima, eu vou criar uma caixa, ó, que vai representar o céu. Esse céu vai ser a game board. A game board vai ser o céu, tá bom?
onde vai estar o Mario, o Fantasma, o Pipe. E embaixo dessa game board, que vai ocupar toda a parte de cima. Embaixo dessa game board vai ser, obviamente, o background, que vai ser a imagem do chão, do piso. Foi essa a ideia que eu tive. No jogo, vocês vão compreender melhor. No final do vídeo, como de costume, eu vou mostrar o resultado final. Aqui, ó, na game board, obviamente, como eu disse, vai estar dentro dessa div, né, as imagens do GIF do Mario correndo. Como eu disse, eu optei por usar um GIF para representar a animação dele correndo. Eu podia fazer as imagens, animar, mas aqui, como o projeto é muito simples e só vai correr, um GIF já está de ótimo tamanho, vai. Nem no Berserk, que é só uma tela de seleção, o personagem vai estar sempre em idle, vai estar sempre na posição estática. O Pipe aqui, o GIF do Boo, e é lógico, a div do Game Over, que vai aparecer quando vai aparecer uma tela de Game Over, quando o boneco tocar no Pipe ou no Boo. Então, essa div de Game Over vai estar a imagem de Game Over e outra div. Essa div vai apresentar a imagem do Restart, que eu falei que era o cogumelo do 1-up. E embaixo vai estar um H4. Para quem não sabe, H é de header, de título. Tem do 1 até um número bem grande aí, eu esqueci agora. Mas tem números H, uma numeração na frente. Quanto mais próximo de 1 tiver essa numeração, H1, quanto tiver mais próximo de H1, maior vai estar a fonte da letra. H1 é de título. H2 já é mais para subtítulo. E aí por diante vai diminuindo, diminuindo. H4 já é uma letra bem, relativamente, né, uma letra relativamente, com uma fonte relativamente pequena. E vai estar escrito aqui nessa div restart mesmo. A classe vai ser restart.test. E a div aqui, e vai estar escrito aqui apenas restart, para simbolizar, né, que o símbolo do 1-up é o botão de restart, para o cara não ficar moscando na hora de ver o botão assim e não clicar. Ficar, o que tá acontecendo? O que é pra fazer? Para clicar no cogumelo. Aí você deixa a letra restart bem embaixo do botão. Div de classe score, debaixo de toda essa div que eu fiz, vai ser só para mostrar a pontuação que vai ficar no canto superior. Que vai ser que nem... que vai começar em 0, obviamente. Agora, bom, isso aqui, a imagem vai estar tudo estático, não tem ainda nenhuma posição definida. O que vai definir tudo isso vai ser o Style CSS. Style CSS vai ter na tag body, em toda a tag body, a gente vai usar a fonte family prestart 2p cursive, que vai ser para representar, que vai ser para adotar aquela fonte que eu linkei. Background color, eu usei a sequência de cores RGB para ficar marrom. Por que marrom? Porque debaixo do solo, ó, aqui, debaixo do solo, quem conhece o Super Mario sabe, debaixo do solo, você sabe que debaixo dessa grama aqui, fica o subsolo que fica marrom. Vai ser basicamente isso que vai representar quando esse background. Quando passar desse solo aqui, dessa folhagem, vai estar marrom. Só isso. Depois disso, eu vou pegar o background, vou usar background imagem, vai ser a URL daquela imagem que eu acabei de mostrar. O tamanho vai ser contido. Eu criei uma background com uma width, que é a largura, maior do que bem maior do que a largura do próprio computador. Por que eu fiz isso? Vejam, vai de 0 até 100 VH a largura do computador. É basicamente uma fatoração do tamanho do computador. De 0 a 100 VH é a profundidade, é o tamanho máximo do computador. Eu fiz a largura daquela imagem que eu mostrei 12 vezes maior do que a imagem do computador, que o tamanho do monitor do meu computador. Ou seja, 1200 VH. É muito grande. A altura é 115. Já não é tão grande assim, mas também é bem grande. Por que eu fiz isso? Para dar uma ideia de que o Mario, enquanto ele anda, a imagem a ambientação vai mudando. Entende? Porque você concorda comigo que o jogo do Mario é que nem no Flappy Bird, que também tem vídeo aqui falando do jogo do Flappy Bird. Ele só se move para as verticais. Ele não se move para a horizontal. O que se move para a horizontal é o pipe, que vai estar se movimentando da direita para a esquerda. E, obviamente, vai ter a animação do chão se movendo. O chão vai se mover junto. E isso vai dar a impressão que ele está se movendo para as horizontais, mas dentro da tela ele vai estar estático. Somado a tudo isso, é óbvio, vai ter a animação do boneco correndo. Mas ele vai estar como se ele estivesse correndo. Aqui, ó, o GIF do Mario. Veja, ele está com a animação que ele está correndo, mas ele não sai do lugar.
No jogo vai ser a mesma coisa, ele não vai se mover para as horizontais. Porém, o chão vai se mover e o pipe que está no chão vai se mover junto. Isso vai dar a impressão que o boneco está se movendo. E como o reino dos cogumelos é bem grande, o que é que eu fiz? Eu aumentei o tamanho do background dessa imagem do todo o reino, da fase, e deixei ele 12 vezes maior. O que é que acontece? Ele vai se movendo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. E aí, enquanto ele estiver se movendo, vai mostrando outras partes da imagem, dando a impressão que o Mario está se locomovendo pela fase e que o ambiente está mudando, está em constante mudança. O Z-Index eu botei 1 para ele ficar... Aqui, quanto é o Z-Index do Mario? 2. Para ele ficar com a impressão de que o terreno está atrás do Mario, o chão. Porque, ó, perceba que tem aqui, além do chão, tem um castelo, tem as montanhas, tem toda uma ambientação atrás, ó. Tem toda uma ambientação atrás. Se o Mario, o eixo Z do Mario, tivesse menor do que o do chão, a partir dos momentos que o Mario passasse por essa montanha aqui, por exemplo, por essa montanha azul, que estou apontando aqui com o mouse, a partir do momento que ele chegasse nessa montanha aqui, a montanha iria ficar na frente dele. A gente não ia conseguir ver ele. Então o que é que eu fiz? Eu botei o eixo Z, que o eixo Z no caso é a profundidade. Eu botei a profundidade do Mario para ser maior do que a profundidade do chão. Ele vai ficar como se estivesse em primeiro plano. Vai ser como se tudo isso estivesse atrás dele, que é definitivamente o que eu quero, né? Além disso, do Z-Index, eu botei ele 20% mais para baixo, para ele ficar abaixo do game board. Lembra que eu falei que vai ter um game board representando o céu e o background vai representar o resto do solo? Então o game board tem que estar totalmente acima do chão. E o chão, ele vai ficar abaixo, então eu botei bottom 20%. Opacidade de 1, porque eu não quero que fique nem um pouco transparente. E peguei a animação, esse background animation vai ser a animação dele se movendo da direita para a esquerda, tá bom? O game board vai ter 100% de largura, ele vai cobrir a tela do monitor inteira. A altura vai ser de 500 pixels. A margem 0 vai ser automática. A margem vai ser 0 alto. A posição vai ser relativo. Overflow hidden, não vai ter esse scroll. E não vai ter a impressão de que a imagem está meio que transbordando, está saindo da tela, o game board está saindo do monitor. E a cor do background vai ser um linear gradient, porque vai ser o quê? Vai ser um contraste, né, de tons de azul e branco, tá bom? Eu botei um código para a imagem azul e branco. Esse linear gradient é para representar quais são contrastes, para ter a impressão de que a imagem não é aquele azul fusco, ele é aquele azul, só que meio brilhante, tipo o céu realmente. Vocês vão ver, ficou bem legal. O Mario eu botei ele para ter um tamanho de 150 pixels, porque o tamanho que para mim ficou ótimo. Posição absoluta, absolute. Bottom 0 e o Z-Index, como eu disse, 2, para ficar maior do que o do background. E a animação de jump. Cadê aqui? Aqui. A animação de jump. Para usarmos animações no CSS, nós usamos os @keyframes. O que são esses keyframes? São animações, justamente. A gente vai dizer, no tempo de animação, de começo ao fim da animação, em 0% desse tempo, em que posição, por exemplo, o objeto da animação vai estar, que no caso é o Mario. Em que momento ele vai estar? Em bottom 0, que é a posição que ele está logo no início. Quando chegar em 40% do tempo de animação, ou seja, vai ter um delay na hora de você apertar o botão de pular. Por exemplo, digamos que o tempo seja 100 segundos. É óbvio que ele vai ser bem mais rápido que isso. Mas digamos que o tempo da animação vai ser de 100 segundos. Ele vai começar lá embaixo. Depois de 40 segundos, ele vai pular 180 pixels. Tá vendo? Que ele foi de 0 a 180. E ele vai continuar nessa posição dos 50%, 60%, até chegar nos 100%. Quando chegar em 100%, o que, é que ele vai fazer? Ele vai começar embaixo. Aí depois, dos 40% do tempo de animação, ele vai estar em cima. E depois, quando chegar em 100% do tempo de animação, tiver acabado o tempo, ele volta a descer. Porque, né, existe algo chamado gravidade, que nos empurra para baixo. Então, o mesmo aqui vale para o Mario. Criei a animação para o pipe. O que ele começa? Ele começa no começo da animação em 115 pixels para a direita. Por que 115 pixels para a direita? Porque menos 115, perdão. Porque essa posição aí é até o limite direito da tela.
ele vai estar no limite da tela. No limite da tela não, ele vai passar o monitor do computador. Ou seja, a gente no começo não vai ver o cano, porque não é assim no jogo de dinossauro, a gente não começa vendo os obstáculos. Eles vão aparecendo e se movendo pela tela. Então o cano ele vai começar escondido, ok? Em menos 115 pixels para a direita, ele vai estar além da borda aqui do computador, ele vai passar, ó, no meu mouse aqui, ele vai passar disso aqui. Ele vai estar lá escondido, no limite da tela. O overflow está high, lembra? Então não dá para ver o que está nessa extremidade aqui. Passou do monitor, não dá para ver. Então ele começa passando do monitor, não dá para ver ele, e aí ele vai se movendo para a direita. Até os 100%, que no caso seria passar a outra extremidade do monitor. E ele vai se movimentando do fim do monitor, do limite do monitor até o outro, do limite direito até o limite esquerdo. E eu fiz a mesma coisa aqui pro background, só que aqui eu usei uma lógica diferente. Eu botei o transform do eixo X, que no caso, como eu disse, é o eixo horizontal, vai começar em 0%, até menos 75%. Ok? E aqui, ó, a animação do background vai se repetir depois de 35 segundos. Ou seja, ela é um loop de animação de 35 em 35 segundos. Lembra que eu falei que o tempo de animação vai de 0% a 100%? Pronto, a gente define o tempo de animação aqui. No background foi um loop de 35 segundos de tempo de animação. O Mario correndo, o tempo de animação, ó, vai ser um tempo infinito. E esse easy out é para ele não ter uma mudança de velocidade. A velocidade dele correndo e pulando, ele pulando no caso é fixa. Ele não corre tecnicamente. A animação dele correndo é do GIF mesmo. A animação dele pulando é um tempo fixo. Ele começa do jeito que eu falei. O pipe, a posição dele é absolute, bottom 0. Ele está na mesma posição vertical que o Mario. E ele tem uma largura de 120 pixels. E a animação dele movendo aqui, ó, ela se completa em 1.8 segundos. A movimentação dele é linear, ou seja, não há uma mudança de aceleração. E o tempo, o loop é infinito. O eixo Z dele é o mesmo que o do Mario, de 2. E acabou aqui o código do pipe. O Boo, ele começa a 180 pixels bottom, ou seja, ele vai estar um pouco acima do Mario. E a gente sabe, né? Ele começa em cima. E se você acabar pulando, você vai se chocar com ele. Depois de uma certa pontuação, ele aparece, no caso. Ele tem 185 pixels de largura. E ele começa menos 300 pixels à direita. Ou seja, se o cano que estava menos 115 pixels, começa, no caso da animação, menos 115 pixels para a esquerda, para a direita, perdão, ele já está fora do limite do computador, esse boom então eu nem comento. Ele vai começar. Droga, desculpa. Ele vai começar aqui sem ninguém ver ele. E eu só vou ver ele, eu vou botar essa linguagem no JavaScript, explicando isso. Eu só vou ver esse boom quando ele passar de uma certa pontuação, o Mario, no caso, o jogador, passar de uma certa pontuação, aí vai se iniciar a animação do Boo se locomovendo. A pontuação começa na extremidade superior direita. O game over, ó, menos 2000 à direita, para eu ter total certeza, porque a imagem é bem grande. Para ter total certeza que não vai dar para ver a tela de game over, ele vai estar além do limite do monitor também, junto com o cano no começo da animação e junto com o Boo no começo do jogo. E ele vai se locomover até o meio da tela e o Mario vai se morrer, não vai conseguir se mexer, tudo isso depois que o Mario se chocar ou com o Pipe ou com o Boo. E aí essa tela de game over só vai sumir quando você clicar no botão de restart, porque a página vai reiniciar no caso. O eixo Z eu botei 3 para ele ficar na frente de tudo quando a tela de game over aparecer. E o botão eu botei aqui, ajustei a posição. O mesmo eixo Z que a tela de game over propriamente dito. A color da letra, FFF, que é a letra preta. E os keyframes aqui que são as animações. E ó, vamos esquecer de botar a animação do Boo, que ele vai começar a menos 400 pixels à direita até 100% à direita. Que vai ser, né, no caso, ultrapassando o monitor para a esquerda. O 100% à direita é isso. E a linguagem JavaScript? Bom, código JavaScript é esse aqui. Não é um código bem tão grande, ele é relativamente curto. Ó, 99 linhas só. E é um jogo bem simples até de fazer, olha. Você perceber aqui a linguagem é bem simples. A gente cria
uma constante para a classe do Mario, para a classe do Cano, para a classe do Boo, Fantasminha, que depois a gente vai fazer a animação dele, quando a gente fizer um certo ponto, uma constante para a imagem de Game Over, e uma constante para o contador de pontuação. E é lógico, por fim, para o botão de Restart. Além disso, vamos criar uma variável chamada Score, que vai começar em 0, que vai ser, por sinal, o número que o Score vai continuar contando. E o Score ele vai ser alterado com o tempo. Por isso que a gente botou a variável let. Porque perceba que todas as outras são constantes. Quando a gente quer criar uma constante que não se altera, a gente tem uma const na frente da variável. Quando a gente quer criar uma variável, na frente da constante, no caso, na frente da variável. Na frente da variável, agora sim, a gente cria esse let aqui. Que é por quando a gente quer alterar o valor de um produto durante a programação. Criamos uma função constante com essa estrutura aqui, chamada jump, onde, quando essa função for ativada, que vai ser quando a gente apertar um botão, o Mario vai ter a classe jump acrescentada a ele, pois caso vocês percebam, olha, no index, o Mario não possui a classe jump, como vocês podem ver inicialmente. Ela será acrescentada. Aqui. Droga, botei errado aqui, pronto. Como vocês podem ver, ela vai ser acrescentada após o Mario, você apertar o botão do Mario pular. Por quê? Porque no CSS, perceba que a gente comanda pelas classes, e a gente não adicionou a animação para a classe Mario, e sim para a classe Jump. O que é que vai acontecer? Assim que o Mario... assim que a gente apertar o botão de pular, o Mario vai receber essa classe e junto vai acabar recebendo essa animação. Pois apenas objetos com a classe Jump vão realmente receber a animação do pulo. E é isso que estamos fazendo. E depois de um tempo, a gente vai remover a classe Jump do Mario, no caso, depois do tempo que a animação for completada, aquele 500 milissegundos. A gente, depois disso, vamos fazer a contagem por pontos, que a gente vai acrescentar, no caso, essa função no loop, vai acontecer a cada 200 milissegundos, e a gente vai acrescentar, que no caso a pontuação vai ser como um cronômetro, quanto mais o tempo passar sem você morrer, maior vai ser a sua pontuação. E vamos acrescentar essa função no game loop. No game loop também vamos definir as variáveis para a posição do cano, a posição do boom, que ele vai ser um obstáculo depois de uma certa pontuação, e vamos acrescentar a posição do Mario. Como é que a gente fez isso? Olha, a constante pipe vai ser o pipe.offsetLeft, a gente vai pegar a posição dele na esquerda, o mesmo vale para o boom, e o Mario a gente quer a posição dele na vertical, no caso a posição de baixo. Mas a gente não temos uma função offsetLeft. O que a gente pode fazer? A gente pode usar essa linguagem. Mais window.getComputed_style Mario .bottom. E a gente vai trocar o px pelo espaço vazio. Por quê? Porque ele vai pegar a posição do Mario em pixels. A posição de baixo. E a gente não quer os pixels, a gente só quer o número. Para ficar igual aqui. O que é que a gente vai pôr? Se a posição do cano for maior ou igual a 120 pixels, e a posição do cano for menor que 0, e a posição do Mario for menor que 90, então vai ocorrer todo esse comando aqui, que é o comando do Game Over. O que é que essa condição está dizendo? Está dizendo que se a posição do cano ainda estiver em 120, nessa posição ele vai chocar no Mario. Como eu sei? Porque o Mario está estático, ou seja, a posição vertical do Mario não muda. A posição do Mario está nessa posição aqui, 120. No caso está um pouco depois, mas quando o cano chega na posição de 120, ele encosta no Mario. Então, se ele estiver nessa posição, se ele encostar no Mario e for ainda maior que 0, por que maior que 0? Porque quando chegar no 0, vai ultrapassar a imagem. Ou seja, entre as posições que tocam no Mario. E o Mario ainda estiver numa posição menor que 90, porque como sabe, quanto maior o número da posição dele, mais alto ele está. Se ainda tiver menor que 90, o pezinho dele ainda vai bater no cano, então ele vai dar game over de todo jeito. E é isso que a gente vai fazer. Se o cano estiver na mesma posição que o Mario e o Mario pular, então ele vai não pular numa posição maior que 90 graus, que 90, ele vai dar game over. E essa posição aqui ser menor que 0 é porque se a posição se a gente não quer que, por exemplo, se o cano ainda estiver numa posição de 0, ele bata no Mario, porque ele já vai ter atravessado a tela. Então, mesmo que o Mario passasse pelo cano, ele ia morrer se não tivesse essa condição aqui. No caso, esse I quer dizer que todas essas condições aqui têm que ser verdadeiras. Senão, esse comando não vai ser executado. Aí aqui, olha, mudamos a animação do cano para none, ou seja, ele não anima mais. A posição left do cano congela para mostrar onde o cano parou. A posição do o Boo perde a animação, mesmo ele não tendo uma animação
Mas caso ele tivesse já em animação, a animação dele seria removida. E a posição dele iria ser... a posição dele ia ser congelada. O Mario iria perder a animação também, obviamente. Iria ter a posição congelada. E não só isso, a imagem dele trocaria para aquela imagem do Mario Fantasminha que a gente comentou. Aqui a gente mexe na altura, a gente inverte a posição dele para ele ficar olhando para a direita, para ele estar olhando para a esquerda. E a tela de Game Over vai aparecer, obviamente. E obviamente no fim a gente encerra o loop. Aí, se a posição do Boo tiver maior ou igual a 80, ele vai encostar no Mario. E se a posição do Mario, agora sim, se a posição do Mario for maior que 100, por quê? Porque o Boo tá em cima. Então se o Boo bater no Mario, ele vai... Se o Mario estiver em cima, é que ele vai bater no Boo, se ele estiver mais acima. Então, se o Mario estiver mais acima e na mesma posição na horizontal que o Boo, ele vai ter encostado no Boo, e aí vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. É literalmente o copia e cola dos comandos aqui, porque vai ser a mesma coisa. Eu poderia até botar uma função ou, deixar bem grande. Deixaria o código mais curto. Mas eu fiz esse negócio faz tempo, eu não tinha ainda experiência muito grande com isso. Essas condicionais aqui é para o cano ficar mais rápido, chovendo mais rápido, a partir do momento que a pontuação for aumentando. Olha aqui, se a pontuação for maior ou igual a 99, o tempo de animação do cano vai ser 1.5 segundos. Ou seja, ele vai percorrer o percurso da animação num tempo menor, pois o tempo de animação era quantos segundos? Espera aqui, deixa eu dar uma olhada aqui de novo, o tempo de animação. Aqui, aqui. O tempo de animação era 1.8 segundos, vai ser 1.5 segundos. Ou seja, ele vai se movimentar um pouco mais rápido. Caso a pontuação seja maior ou igual a 300, aí o tempo a velocidade que o cano percorreria seria de 1 segundo, seria ainda mais rápido. E caso a animação seja maior ou igual a 500, a gente acrescenta uma animação ao Boo em 1.95 segundos num tempo linear. O loop se continuar infinitamente numa velocidade linear, ou seja, não iria ter uma alteração na aceleração. E se a pontuação for maior ou igual a 1000, o cano vai passar a se mover a 0,6 segundos. Essa observação vai ser feita aqui de 10 em 10 milissegundos, eu acho que até menos. E o update score aqui, a gente vai fazer com que o contador do score veja a pontuação. Aqui, ó. A gente usa a crase, quando a gente quer atribuir uma variável a um texto. E o contador de score vai ser substituído. O que antes estava em 0 vai ser score, 2 pontos, e a pontuação atual, que a gente sabe que é a variável pontos que a gente criou, que está constantemente aumentando. Além disso, vamos criar a const restart game, que vai ser executada toda vez que a gente clicar no botão de restart. E nisso aí, a página será reiniciada e o jogo irá recomeçar com as configurações padrão. Vamos, além disso, vamos executar a função, olha, esse event listener é um comando que a gente usa para executar uma função toda vez que acontecer alguma coisa que esse event listener identificar. Que no caso o keydown seria qualquer tecla sendo pressionada. Quando qualquer tecla for pressionada, será executada a função jump. E o Mario irá pular. E o restart jump irá acontecer ao clique. Vamos agora mostrar como ficou o jogo. Percebam que aqui, ó... Eita, deu uma bugada. Percebam que aqui, ó, embaixo do chão... Eita, morri. Embaixo do chão ficou a cor do background color, marrom, como eu disse. E aqui, ó, ficou linear gradient, ficou a diferença de tons entre azul e branco. Ficou o azul meio luminoso que eu falei. E, ó, é bom que eu morri, posso mostrar. A animação do Mario muda. A posição dele e do pipe congelam. E a tela de Game Over que estava aqui vai para o meio da imagem. Estava fora do computador, dos limites do computador, agora foi para o meio da imagem. E aqui está a pontuação, né, que parou 34 pontos. Eu clico aqui em Restart, reinicia o jogo. Percebam, ó, que quando eu fizer 90 pontos, passados 90 pontos, o cano vai começar a andar relativamente mais rápido. Vejam. Tá vendo? Acho que a próxima é nos 300, que ele começa a andar ainda mais rápido. Vou tentar ainda chegar nos 500 para mostrar para vocês o Pooh que vai aparecer, né, lá em cima voando. Que aí fica realmente bem complicado. Ó, tô indo bem.
Eita, chegou nos 300, ó. Já fica bem rápido. Se eu der um vacilo, eu sou pego. Fui pego. 389. Foi quase. Vou dar de novo. Quando chega na parte do... Pera. Chega na parte... Quando eu boto... Se você colocar na versão do celular, o Get Element vai mudar de keydown, que é pressionando uma tecla, para touch. No jogo pode pressionar qualquer tecla, tá? Eu tô apertando espaço porque é a maior tecla, para mim é a mais confortável de você digitar. Fica bem no meio aqui. Eu uso o notebook. É isso, galera. Deixa vocês tentarem aí por mim. Quem quiser chegar, tá o link do meu GitHub do projeto do jogo para vocês jogarem se quiserem dar uma conferida. E também vai estar aqui o link do meu LinkedIn e de tudo mais. Gostaria que vocês dessem uma olhada. E é isso, pessoal. Falou.